Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre mini florestas urbanas. Uma solução que une natureza, comunidade e inovação social. Em um mundo cada vez mais urbanizado, como que a gente pode trazer o verde de volta para as cidades? E é respondendo essa pergunta que eu quero trazer para a conversa. Hoje eu recebo Sheila Secom e Rafael Ribeiro, fundadores da ONG Formigas de Embaúba, que vem transformando áreas degradadas e espaços públicos em verdadeiros ecossistemas de vida. Sheila, Rafael, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar. Muito bacana estar aqui. Pessoal, antes da gente começar a falar sobre o trabalho da ONG, eu quero conhecer um pouquinho da história de vocês. Então, começando pela Sheila. Quem que é a Sheila? Bom, eu sou uma pessoa que quero mudar o mundo, apenas. Eu fiz... Minha formação inicial foi na agronomia e por meio do trabalho de extensão rural, eu descobri a potência da educação, né? E aí, por conta disso, acabei mergulhando na educação ambiental já há 30 anos. Aí fui fazer meu mestrado em ensino e história de ciências da terra na Unicamp e abracei a educação ambiental e cada vez isso faz mais sentido para a minha vida. Então, Formigas de Embaúba está muito ligada a essa escolha, né, profissional, pessoal. E quem que é o Rafael? Muito boa essa pergunta, né? Eu cresci em São Bernardo do Campo, né, uma área super industrializada da grande São Paulo. Estudei boa parte da vida em escola pública. Eu fiz minha graduação em Direito na Universidade de São Paulo. Depois trabalhei no mercado financeiro com captação de recursos para projetos de infraestrutura, energias renováveis. E aí, claro, não tinha um alinhamento de valores. Saí, tirei um período sabático. Trabalhei em vários projetos como voluntário no Brasil e fora no Brasil, de reflorestamento, educação. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei a estudar, fiz meu mestrado em antropologia da natureza, comecei a trabalhar como voluntário na escola pública do meu bairro, e dali surgiu essa ideia, né, de estruturar algo para plantar o que na época a gente chamava dos bosques de Mata Atlântica, né? Foi o início. Então hoje eu estou no processo de seleção para ingressar no doutorado em ecologia, então veio dessa guinada. E hoje virei um plantador de mini florestas perdidamente otimista. Legal, gente. Como a Sheila já adiantou aqui, o nome da ONG é bem curioso e bem simbólico, né? Eu queria saber por que Formigas de Embaúba e qual que é o significado por trás desse nome e também como que vocês atuam. Bom, a embaúba é uma árvore nativa, né? Não só da Mata Atlântica, como de outros biomas, né? Ela tem, dentro do mesmo gênero da embaúba, tem espécies daqui até a Costa Rica, então ela tem uma plasticidade grande, uma espécie de árvore pioneira, quer dizer, de crescimento mais rápido, que é um símbolo da restauração desses ecossistemas, né? Quando você tem lá uma degradação, uma clareira criada naturalmente ou pelo ser humano, vai ser uma das primeiras espécies a voltar e começar a preparar aquele espaço para essa floresta mais biodiversa, né? De espécies climáticas que vão demorar mais para vir, que vão precisar de um microclima, um solo melhor. Então a embaúba em si já é um símbolo da restauração, uma árvore linda, para quem não conhece, ela tem uma folha assim que parece um mamão e também um mamão. E para quem é de São Paulo, né, tá descendo para a Serra do Mar, em geral você vê assim aquela copa prateada das árvores, aquela é a embaúba prateada, é uma árvore bem marcante. E a embaúba ela é oca, como se fosse um bambu dentro, e dentro dela vive uma espécie específica de formiga, popularmente chamada de formiga de embaúba. E essa formiga se alimenta como se fosse de um melzinho produzido pela própria árvore, né? E se abriga ali dentro e protege a embaúba de outros herbívoros. Então, uma relação assim de uma simbiose muito bonita, né? Entre essa formiguinha e a árvore, que é uma metáfora, né? Para o nosso trabalho. A gente diz que a gente é um grande formigueiro, né? E que é uma metáfora para o trabalho que a gente faz de educação ambiental, dessa simbiose, né? A gente voltar a se sentir parte da natureza, né? De sair dessa ideia que a gente herdou da colonização de que a nossa cultura é separada da natureza, a natureza é algo externo e distante que a gente visita. Isso é parte central do nosso trabalho, né? Trazer essa natureza, né? Essas mini florestas de volta para a cidade e para o coração das pessoas, né? A gente
conviver harmonicamente com esses espaços. Você vê de como é que a gente atua, né? Pegando aí o gancho do que o Rafael falou, a formiga gembaúba, ela trabalha em tem dois braços aí que se complementam, né? A gente não só faz, é muito conhecida pelo plantio das mini-florestas, mas o plantio das mini-florestas faz parte de um processo muito forte, muito denso de educação ambiental, na perspectiva de construir uma outra relação ou reconstruir os laços entre as pessoas e a natureza. Num primeiro momento, você chega numa comunidade escolar ou num bairro periférico e fala sobre a possibilidade de ter uma floresta ali, é muito comum falar, não, floresta é uma coisa distante, né? Aqui não cabe. E na verdade, não é, né, não é isso que acaba acontecendo. Né? No percurso de educação ambiental e no processo de implantação participativa dessas mini-florestas, essas relações são reconstruídas e acabam produzindo inúmeros benefícios, né? Sheila, você falou um ponto importante. Esses dois caminhos, né? A educação e o plantio. Acho que a gente vale começar explicando, então, uma questão em relação aos conceitos. Para quem está ouvindo a gente e que não conhece o conceito do que é uma mini floresta urbana, qual que é a diferença de um jardim, uma praça, um projeto de arborização tradicional para esse processo de mini floresta urbana? Essa é uma pergunta importante, né? Porque o nosso trabalho ele se diferencia, né, do que é a arborização tradicional das cidades, né? É uma infraestrutura verde nova que vem para complementar, não para substituir, no sentido de fato, a gente trazer a floresta de volta para a cidade como uma forma de adaptação para as mudanças climáticas, né? Que a gente trabalha, como a Sheila disse, priorizando os espaços de periferia da cidade, que são os espaços mais esquecidos, com menos verde, né? Onde as pessoas têm menos acesso a esse tipo de espaço e tal. E a mini floresta, ela é um plantio muito mais adensado, quer dizer, a gente planta ali 2, 3 árvores por metro quadrado, que é uma tentativa de replicar o nosso bioma de referência, em São Paulo, Mata Atlântica, um pouco do Cerrado Paulista, né? Então é um plantio bem mais adensado do que a arborização tradicional, que planta uma espécie aqui e outra ali. E é um plantio muito mais diversificado, né? Em cada mini floresta nossa, a gente tem cerca de 100 espécies de árvore, né? Que também é uma referência ao que é o nosso bioma da Mata Atlântica, etc., que ali você, claro, a Mata Atlântica tem uma diversidade muito maior, mas não no mesmo espaço. Então, em cada espaço você vai ter ali mais ou menos 100 espécies de árvore. Então, quando você vê uma mini floresta se aproxima, fica muito claro assim a diferença, né, do que costuma ser. Às vezes, essas formas de plantar, elas estão lado a lado. A gente vai plantar num equipamento onde teve uma arborização esparsa, uma árvore aqui, outra ali, que foi plantado com aquelas mudas bem maiores, ao contrário da nossa, né, onde quando a gente vai plantar, a gente faz um preparo do solo em área total, quer dizer, não abre só aquele buraquinho, aduba aquilo para plantar uma muda grande. A gente faz um preparo muito extenso do solo, em geral utiliza maquinário para poder descompactar o solo até meio metro, 1 metro de profundidade, e aduba muito com composto, outros tipos de adubos orgânicos, faz correção do solo, teste de solo, e aí traz uma biodiversidade enorme, né? Pensando, né, no nosso caso, em mini florestas que vão se tornar autossustentáveis ali em 2, 3 anos, que é o que se adequa, né, à cidade, se adequa ao que aquele equipamento público. Hoje em dia a gente não trabalha só com escola, trabalha com postos de saúde, parques públicos, conjuntos habitacionais, a gente tem expandido essa atuação, e são equipamentos que não dão conta de cuidar dessas áreas verdes com tanta frequência, então a gente faz manutenção nos primeiros 2, 3 anos, que é o tempo que ela costuma levar para se tornar autossustentável. E essas florestinhas mais adensadas, mais diversificadas, né, que são uma novidade na cidade, em geral você veria isso ou fora da cidade ou ali periurbano, né, aquela margem da cidade. Aí agora essas florestinhas nossas que tem ali 250, 300, 500, às vezes 2.000 metros quadrados, a gente faz um desenho delas, né, de forma que elas tenham clareiras, tenham caminhos, a gente escolhe espaços planos, quer dizer, a gente quer florestas que são criadas em conjunto com as pessoas e que sejam frequentadas pelas pessoas, né? Não é aquela pirambeira do canto do terreno, atrás da grade, inacessível, que já seria interessante para prover sombra, para prover diminuição de temperatura, produzir frutos, alimentos, né, descompactar o solo, permitir que entre água, mais água no solo, evitando enchente, né? A gente tem visto em São Paulo cada vez mais ondas de calor, tem se tornado cada vez mais quente. A gente está falando hoje aqui enquanto a COP está acontecendo em Belém, né? Quando a gente começou
o nosso trabalho, essa coisa de mudança climática parecia uma coisa daqui 2, 3 gerações, e a gente está vendo como se tornou urgente. A gente tem criado, com as mini-florestas, dentro desses processos participativos, refúgios climáticos, né? Então, as mini-florestas, elas acabam tendo um efeito muito mais rápido e mais intenso desses serviços ecossistêmicos que são tão necessários para adaptar as cidades para as mudanças climáticas, que é uma dificuldade nossa aqui do Brasil e de todo lugar do mundo, né? Especialmente cidades tão densamente povoadas como São Paulo. Isso que o Rafael trouxe, de que com relação ao formato, né, o desenho das mini florestas, que elas, na medida do possível, elas têm uma clareira e têm trilhas, acho que é bacana colocar que a gente constrói um processo e faz formação de professores na perspectiva de uso pedagógico dessas áreas. Então, não é só um local para contemplação, não, por mais que já seja muito legal, né? Um local para usufruir do ambiente, mas também um local de estudo. Então, a gente sempre fala que aquilo é um laboratório vivo, é um equipamento pedagógico da escola. Do mesmo jeito que as escolas têm bibliotecas, laboratório de ciências, sala de informática, e tem uma célula ali do bioma original desse território, né, se desenvolvendo, atraindo fauna, desenvolvendo espécies que são muitas vezes não são conhecidas, né? Então, o nosso sonho, e a gente começa a ter resultados interessantes nesse sentido, é que é esse desemparedamento da escola, né, da educação. Então, por que é que eu preciso ficar dentro da sala de aula estudando solo, recursos hídricos, ecossistemas, cadeia alimentar? Gente, olhando para o território, e nesse caso para aquela mini floresta que está ali, eu consigo aprender de uma maneira muito mais gostosa, muito mais efetiva, muitas vezes, né? Muito mais agradável. Então, como é que a gente aproxima o texto do contexto, né? O currículo da vida? E acho que assim, as mini florestas e o processo de educação ambiental que a gente tem desenvolvido tem indicado que é um caminho bem interessante e que é possível. A gente tem aí toda uma formação de professores que foi feita separado, né, do contexto, separado da natureza, então tem aí um processo grande de construção de repertório, de vivências realizadas com professores e professoras, para que se familiarizem, para que a partir e assim, os professores e as professoras são extremamente criativos, né? É muito bacana, porque a gente só dá ali o despertar da história e depois atividades muito legais acabam sendo construídas por eles mesmos, elas mesmas. Então é muito, muito gratificante, assim. Sheila, eu queria completar aqui uma perguntinha em relação ao que você falou agora. Vocês fazem algum treinamento com os professores? No caso de professores, né? Porque a gente vai falar aqui de vários dispositivos públicos. Mas no caso dos professores, vocês fazem algum treinamento? A gente não chama de treinamento, né? A gente faz formação, né? Ampliação de repertório, construção de conhecimento. A gente faz sim. As vivências, nós realizamos 6 vivências diretamente com as crianças, e uma delas acontece o plantio, né? Em uma delas é feito o plantio da mini floresta. Então, ao longo dessas 6 vivências, os professores e as professoras da escola são convidados, né, a acompanhar suas turmas. Então, aquele grupo de professores participa ativamente acompanha, né, as atividades que a gente faz. Isso é uma coisa. Outra coisa, a gente faz sim formação diretamente dos professores. Então, nós tivemos aí um curso híbrido de formação de professores, fizemos 62 turmas desse curso, desde a época da pandemia até esse ano, ainda em primeiro semestre. Então, teve essa ação forte e tivemos muitas turmas na rede pública de São Paulo, principalmente na municipal. E a gente trabalha nas escolas onde são implantadas as mini florestas, a gente tem também um processo que a gente chama de manutenção pedagógica. Então, além da manutenção das mini florestas por 2 anos, 2 a 3 anos, a gente também volta e faz um processo amplo de formação de professores com essas escolas que possuem as mini florestas, para construir essa familiaridade, ampliar repertório, construir
Os professores vivenciam atividades na mini floresta e depois refletem sobre as possibilidades de abordagem de conteúdos curriculares a partir daquelas vivências. Então, tem aí um processo bem intenso de formação de professores também. Muito legal. Vocês têm um processo de candidatura, vamos assim dizer, né, no site de vocês, para falar, ó, eu tenho um espaço aqui, né, eu gostaria de participar. Quando vocês escolhem um local para fazer esse plantio, por onde começa esse processo? Quais são as etapas? Vocês têm desde o mapeamento das escolhas das espécies, né, até o envolvimento da comunidade. Como que funciona esse processo? Esse é um bom ponto, né? Porque para a gente plantar uma mini floresta, precisa ter uma área adequada, né? Então, é importante que, para que tragam todos esses benefícios, ecossistemas que a gente está falando, que seja um plantio bem feito, uma avaliação bastante técnica das áreas. Isso é um gargalo para o nosso crescimento que a gente vem resolvendo, por exemplo, com uma parceria com o Map Biomas, né? Que é uma ONG que tem tecnologia bastante avançada de leitura automatizada de imagens de satélite, e com eles a gente fez um mapeamento total das escolas públicas na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, a gente conseguiu separar das quase 5.000 escolas na cidade de São Paulo, quais escolas parecem ter área para mini floresta, e aí a gente poder fazer uma visita técnica online primeiro, para depois uma visita técnica presencial. E quais são esses critérios, né? Em geral, a gente procura áreas de pelo menos 150 metros quadrados, o ideal ali é puxar para 300, uma área de 600, 1.000, que sejam planas ou quase planas, quer dizer, áreas caminháveis, e que na verdade são grandes gramados ali, quer dizer, não são áreas que já estão muito arborizadas em geral, ou melhor, não ter já árvores adultas, né, ou ter poucas árvores, porque a gente precisa de uma área bastante ensolarada, e como a gente vai fazer o revolvimento do solo, a gente precisa de uma área que tenha poucas raízes enterradas ali, né. Então, esse é grande parte do nosso trabalho, né, encontrar e ter acesso a essas áreas. Então, por isso a gente tem acordos de cooperação, né, a gente tem parcerias com prefeituras, governo do estado, né, em todas as regiões que a gente atua, né, o projeto não chega diretamente na escola, a gente está sempre trabalhando em parceria com as políticas públicas existentes no território, e aí quando a gente escolhe tecnicamente, né, a gente faz uma consulta formal àquela comunidade, né, então as escolas públicas, né, os postos de saúde, os parques, todos esses equipamentos muitas vezes têm conselhos que juntam a gestão do equipamento com a comunidade local. Então a comunidade precisa aprovar, precisa ser consultada e aprovar, porque eles precisam fazer parte desse processo. É uma construção que dá trabalho para todo mundo, e como a Sheila estava contando, é uma construção de longo prazo, né? A gente não faz assim o dia do plantio, vai lá e planta e some. A gente fica pelo menos 2, 3 anos trabalhando ativamente naquela comunidade, depois a gente dá um jeito de continuar voltando, né? Porque a gente sabe que a construção desse vínculo com o espaço, né, essa partilha desse cuidado, ela depende de um trabalho de longo prazo. Você não vai ter essa mudança de comportamento, uma mudança, uma sensibilização, sem ter uma escuta, sem ter uma construção coletiva que seja mais contínua. Só completando, o Rafael falou aqui do Map Biomas, então eu quero fazer só um aviso para quem está nos ouvindo. O Tasso Azevedo, que é o fundador do Map Biomas, passou aqui pelo podcast de Nova Social, o episódio 134. Pouquinho mais de 1 ano, mas uma história super legal. Então, quem está nos ouvindo aqui, também convido, depois de escutar essa nossa conversa, escutar a conversa com o Tasso. Gente, pra gente continuar, vocês estão falando muito sobre mini florestas, muito sobre verde, mas no final essa história toda, tanto o Rafael quanto Sheila, vocês falaram que muito de pessoas. Então, claro, a árvore não vai lá se plantar sozinha, mas tudo isso passa pelas pessoas, porque são histórias, são envolvimentos, são relacionamentos, dedicação, né, que é muito importante. Vocês já tiveram alguma história marcante com os voluntários, com moradores locais? Alguma história marcante para vocês nesse processo desses projetos que vocês já fizeram até hoje? Vocês estão em fase de crescimento, então cada dia tem mais projetos, né? Eu queria escutar de vocês algo que marcou já essa história de vocês até agora. Eu tenho alguns exemplos que vêm assim à memória, né? Coisas que a gente
colhe pelo caminho e que muitas vezes a gente nem esperava, né? Não era alguma coisa que estava prevista. Então, por exemplo, a gente teve um depoimento de uma coordenadora pedagógica de uma escola pública da Zona Norte, ali no bairro do Parque Novo Mundo, que ela começou a desenvolver atividades com a sua equipe na mini floresta. E ela fala que ela percebeu que a aproximação, né, realizar vivências da equipe na mini floresta deixa a equipe menos endurecida e que isso se traduz na prática pedagógica, né? Isso para a gente assim é muito gostoso ouvir, né? Porque quantos desdobramentos não tem a partir disso, né? Então é muito profundo isso, né? Tem, por exemplo, crianças da educação infantil lá do Parque Novo Mundo, do Capão Redondo, desculpa, lá da Zona Sul, que as professoras da educação infantil falam que faz parte da rotina diária ir para a mini floresta, que chega um momento do dia que as crianças começam a ficar absurdamente agitadas, irritadas, nada funciona, e aí elas param, vão para a mini floresta, as crianças respiram, correm, sobem em árvores, escorregam no barranco, enfim, e aí voltam e está todo mundo tranquilo e consegue conviver, trabalhar, produzir. Então, tem muitas. Não sei se o Rafa quer contar também, a gente teve grupos da comunidade que também passaram a usar, né, a conviver com aquele espaço. Então, tem muita coisa bacana que vem surgindo aí ao longo do caminho. Eu queria complementar, você tocou num ponto importante, Vitor, que é esse trabalho em coletividade, né? Não só das comunidades onde a gente trabalha, mas também a nossa equipe, assim, né? A gente tem crescido bastante. Hoje nós somos mais de 40 pessoas na Formigas, entre a gente aqui da direção, coordenação, as equipes e os principais, que são as equipes que estão em campo, né? Educadores, educadoras ambientais, nossa equipe, a nossa equipe de plantio e manutenção, né? E pessoas incríveis que fazem esse trabalho, né? Não sou só eu e a Sheila, que a gente acaba sendo essa face, assim, mas a gente tem muita gente que já vinha fazendo um trabalho muito legal e que hoje está junto da Formigas, que torna esse trabalho possível, né? E a gente tem, né? Quem não é um podcast, as pessoas não estão nos vendo, mas eu sou uma pessoa branca de classe média, a Sheila também, né? E a gente trabalha principalmente nas periferias, assim. Então, como a gente lida com essa situação, né? A gente trabalha em territórios majoritariamente de baixa renda, em muitos casos de maioria de pessoas negras. Então, a gente tem, nas nossas contratações, a priorização de contratação de mulheres negras, periféricas, pessoas indígenas, né? As pessoas que estão na ponta do nosso trabalho são as pessoas que têm realidades muito mais próximas, né, daqueles estudantes, daquela comunidade, e que conseguem, às vezes, trazer esse conhecimento que é mais científico para valorizar saberes tradicionais, né? E realmente levar uma educação antirracista para essas comunidades. Então, hoje, a coordenação da Formigas, né, eu e a Sheila estamos aqui, a gente tem mais 4 outras pessoas que formam as coordenações, né, pedagógica, de plantio, de gestão. A maioria dessas pessoas da coordenação, portanto, em papéis de decisão, já chegaram na Formigas através dessas ações afirmativas. Então, a gente tem um processo decisório que já é muito mais completo, mais sério, mais relevante para essas comunidades através desses processos. É importante a gente valorizar toda essa rede, né, que torna a Formigas possível, né? Quando eu falo que o nome ele é simbólico, eu vejo que vocês trabalham mesmo nesse formato de formiguinhas mesmo, né? Então, é um ecossistema ali que se um falhar, todo mundo falha, se um tropeçar, todo mundo tropeça, né? É muito legal ver essa união. E é claro, assim, foi o que você falou, Rafael, vocês são os porta-vozes, né, de uma comunidade enorme, de 40 pessoas, de mais de 40 pessoas. Então, mas é muito legal ver esse pensamento e essa preocupação que vocês têm com a equipe. É muito, muito, muito simbólico mesmo entender esse relacionamento do Formigas. E por isso que eu falo que o nome, quando eu comecei lá na nossa conversa, que eu falei que era simbólico,
por causa disso. A gente tem acompanhado o processo de vocês. Para quem ainda não conhece, para quem está conhecendo por esse podcast, eu indico acompanhar o Instagram do Formigas, então, para entender um pouco essa relação, não só da equipe de vocês, né? E aqui, claro, eu estou falando para vocês porque a gente está numa conversa, mas eu acho que eu estou falando muito mais disso para quem está nos ouvindo. Essa relação do Formigas como equipe, mas também com a comunidade, é muito legal de ver. Vocês falaram muito sobre escolas públicas, mas vocês também estão atuando em outros dispositivos públicos. Vocês citaram aqui postos de saúde, parques, né? E trabalhar com regeneração urbana já é um desafio. A gente já sabe, a gente já viu aqui vários e vários, próprio episódio que eu convido o ouvinte aqui a escutar do Tasso, a gente fala muito sobre isso também, já é muito desafiador. E vocês têm outra camada de desafio, que são as burocracias, né? E até mesmo a manutenção dessas áreas. Então eu imagino que seja um desafio, por exemplo, numa escola. Acredito que seja a primeira pergunta, que é como que eu vou cuidar disso daqui, né? Quais foram os maiores aprendizados ao longo dessa trajetória e quais são os maiores desafios? Eu sei que é uma coisa ativa, que as pessoas se candidatam e vocês provavelmente devem fazer, vamos dizer assim, essa peneira, né, entre os candidatos. Mas o que vocês veem de grande desafio quando a gente está falando de dispositivos públicos, né? Que a gente sabe que tem os desafios recorrentes. Eu acho que você citou um ponto importante aí, que é a burocracia, né? Que a gente trabalha em conjunto com o governo em suas mais diversas esferas, dentro de acordos de cooperação que são não financeiros, que a gente não recebe recurso público, além de ter que ir atrás e conseguir fechar esses acordos com o governo, que levam muito tempo e passa pelo jurídico e vai e volta, mesmo que tenha interesse ali, um alinhamento muito grande às políticas públicas, né? Isso demora muito tempo para sair, né? E aí a gente tem que ir atrás da captação de recursos com a iniciativa privada. A gente, né, os nossos projetos são financiados por empresas, institutos, né, de dentro e de fora do Brasil, e em geral financiam por projeto. A gente tem bons parceiros de longo prazo, sim, mas é sempre um desafio, né, para você fazer essa articulação. A gente está no meio do poder público e iniciativa privada, né? Então, viabilizar os projetos, ter acesso, estar conectado, encontrar as áreas e conseguir o recurso é um desafio enorme já. Porque quando chega a hora da gente fazer manutenção, a gente já está contente, que é a parte boa. Claro que tem muitos desafios aí também, mas eu acho que viabilizar o nosso trabalho é a grande chave. Não é simples, né? A gente, como outras organizações do terceiro setor, enfrenta esses caminhos. E agora, né, a gente tá bem na temporada de plantio, agora também em novembro, a entrada das chuvas em São Paulo, é um momento muito especial do ano pra gente, ao mesmo tempo muito trabalhoso, né? Esse ano a gente está plantando quase 20 florestinhas, vamos fechar o ano com 52 mini florestas plantadas, não só no estado de São Paulo, mas Grande São Paulo e interior de São Paulo também, que a gente está expandindo. E a gente está cada vez mais vislumbrando essa multiplicação para outras regiões do Brasil, tanto pelo nosso crescimento orgânico, como pela multiplicação por outras organizações, por política pública. Então, eu e a Sheila estarmos aqui, a gente, também é parte de um esforço mais amplo de dar publicidade a esse trabalho. Eu e a Sheila, hoje de manhã, a gente estava escrevendo um artigo para ser publicado. Então, assim, a gente tem tentado organizar melhor essa multiplicação para outros espaços, dada a urgência, né, da adaptação climática das cidades e dado como a gente vê, inclusive por dados, né, a gente tem parcerias com universidades para fazer medição de impacto do nosso trabalho também, como a gente vê como são eficazes, né, as mini-florestas para, por exemplo, diminuição do calor extremo, né, nas cidades, que acaba afetando desproporcionalmente as populações periféricas. Sheila, quer completar? Não, então você falou em desafios e eu fiquei pensando nos desafios da construção de sentido, né? Porque não é à toa que a gente trabalha com envolvimento da comunidade, que a gente desenvolve esse processo, né? Esse percurso de educação ambiental. E aí eu lembrei da questão da construção de sentido com a própria equipe. Conforme a gente vai crescendo, né? Como é que a gente faz para que o trabalho faça sentido, o trabalho na ponta, esse trabalho de educação ambiental,
faça sentido para a nossa equipe. E isso tem sido um desafio grande, e o processo que a gente escolheu fazer é que a cada 6 meses, uma vez realizado, a gente tem programas pedagógicos para os diferentes públicos. Então, tem programa pedagógico para educação infantil, para ensino fundamental 1, fundamental 2, médio, para UBS, enfim, programas pedagógicos adequados a cada público. E a cada 6 meses, né, finalizado um semestre, a gente tem uma escuta individual e depois sistematiza as contribuições e faz uma confirmação disso coletivamente, né, com toda a equipe, onde cada educador e cada educadora nos aponta o que é que acha que poderia melhorar, aprimorar, mudar, ou isso não está funcionando, precisamos inventar outra coisa. Então, está sendo uma oportunidade muito bacana de colocar a teoria em prática, né? Não é o percurso mais simples, mas é o percurso que constrói sentido, onde você consegue fazer com que para construir, fazer com que faça sentido a floresta, tanto para a escola como para a comunidade de uma maneira geral, é preciso que faça sentido para aquelas pessoas que estão lá desenvolvendo os programas pedagógicos, né? E isso não pode se perder. Então, é um alimentar constantemente. A gente fala sempre que, do mesmo jeito que a floresta é viva, o processo pedagógico que a gente desenvolve também precisa ser vivo, né? E ele vai sendo mudado, aprimorado ao longo do tempo. Acho que quando você falou desafio, também me veio isso em mente. Tem muitos desafios, mas também tem muito reconhecimento, né? Eu queria falar, o Rafael, ele falou uma palavrinha importante, que também eu vou falar um pouco, é um pouco da minha área, que é a publicidade. Vocês tiveram alguns reconhecimentos e algumas ferramentas para poder divulgar o Formigas nos últimos meses, principalmente. Então, vocês têm hoje o ator Marco Picozzi como um padrinho, vocês receberam, né, o prêmio, foram vencedores do Prêmio Empreendedor Social da Folha na categoria Soluções que Inspiram. Eu queria escutar de vocês, qual que é a importância, o significado de receber esse tipo de reconhecimento, não só como prêmio, mas da comunidade também. Você vê pessoas, atores, por exemplo, o Marco, que tem, né, esse alcance de mídia, dando esse reconhecimento, dando esse apoio. O prêmio da Folha, que hoje é um dos maiores prêmios que a gente tem no país. E vocês já receberam outros reconhecimentos. Eu queria escutar um pouquinho sobre a importância disso tudo. Sem dúvida, o Prêmio Folha, que é uma notícia recente, né? Acho que tem menos de um mês, que a gente foi anunciado o vencedor do prêmio. Foi uma cerimônia super bonita, né? Um prêmio que a gente vem correndo atrás tem pelo menos 3 anos, né? Então, deve ser, na nossa área, o principal prêmio, né, de fato, no país. E é uma visibilidade muito relevante. É um prêmio que junta a Folha de São Paulo com a Fundação Schwab, né? É um prêmio que tem relevância dentro e fora do Brasil. E para a gente é um reconhecimento muito importante e ajuda a dar visibilidade, sem dúvida, e a dar uma credencial, né? Ajuda, né? Porque nesse processo de captação de recursos é um processo de construir credibilidade, né? Os apoiadores de dentro e fora do Brasil querem, né? Não querem organizações que não estejam provadas, né? Que estejam muito no começo ou que não sejam confiáveis. Então ajuda muito nesse processo, né? A gente está muito contente, né? E ainda vendo esses desdobramentos, inclusive acho que a gente está aqui também em parte por isso, né, desse convite, né? E aí, como você comentou, né, ao longo da nossa trajetória, a Formigas vem tendo vários outros reconhecimentos, né? A gente, bem lá atrás, quando a gente estava na fase piloto, a gente ganhou uma premiação do Instituto Democracia e Sustentabilidade, que lá atrás a presidente era a própria Marina Silva. Eles fazem gestão de recursos da União Europeia para escolher soluções inovadoras de implementação nos territórios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso foi bem o começo ali, que nos permitiu fazer as nossas primeiras captações para ganhar escala, né, rodar os pilotos em larga escala, e aí várias outras. A gente foi escolhido para ser parte da década da ONU para a restauração de ecossistemas, a gente é parte do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Em 2023 a gente ganhou o prêmio global da Ashoka, né, que é aquele Green Change Makers, que reconhece as 12 principais organizações com soluções inovadoras para a adaptação dos territórios para as mudanças climáticas, né? Então isso dá um alcance
muito, muito amplo ao nosso trabalho. Então a gente vem, né, com vários esses roles, né, assim, de reconhecimento que é importante, né, são super importantes. É claro que para a gente, né, o importante mesmo é a mini floresta estar crescendo bem, as pessoas estarem gostando de estar nesses espaços, né, esse processo de educação ambiental estarem sendo bonitos, alegres, né, é isso para a gente que de fato nos emociona e faz funcionar, né, é por isso que a gente trabalha e acorda todo dia, mas sem dúvida nenhuma é super importante, a gente é super grato lá à equipe da Folha, que dá um trabalho enorme organizar esse prêmio, a gente sabe, então estamos super contentes. Pessoal, a gente vai indo pro finzinho do nosso bate-papo e assim como o crescimento de uma mini floresta, o crescimento de uma árvore, a gente olha muito para o futuro. Então, olhando para o futuro, qual que é a visão de vocês sobre o papel das mini florestas urbanas na transformação das cidades? E eu deixo aqui uma pergunta, eu acho que vocês vão falar que é a pergunta do milhão, mas é possível imaginar um Brasil onde cada bairro tem uma floresta como essa? Sem dúvida. É possível. Precisa ter vontade política, articulação com a comunidade, vontade política, né? Construção de sentido da comunidade como um todo e vontade política. É possível. É possível. Acho que o trabalho que a Formigas tem feito tem apontado para isso, né? Esse sonho, na verdade, é o nosso próximo passo, né? Porque a Formigas vem crescendo muito, muito rapidamente, organicamente, né? Mas é claro, se você, para tudo que você for fazer, se for olhar a dimensão do problema, parece que você não está dando conta, né? E ainda mais essa questão das mudanças climáticas, parece que a gente, todos nós, em cada um nas suas profissões, é pouco potente, mas na verdade cada um tem que fazer o que está ao seu alcance. E essa é a grande coisa que a gente pode fazer. Então, a Formigas tem crescido organicamente, mas agora, para dar essa escala, né, a gente acredita muito nesse crescimento em rede, não um crescimento, replicar esse crescimento hierárquico, né, de a gente vai ficar aqui em São Paulo tomando decisão do que lá em Natal, em Bogotá, eles têm que fazer, não é a nossa visão. Acho que esse próximo passo agora é continuar fazendo o que a gente está fazendo, de incidir em política pública, né, de articular melhor essas redes para que essa solução social e ambiental que a gente vem criando e aprimorando nos últimos anos nessa metrópole gigantesca e maluca que é São Paulo, tenha as adaptações necessárias, né, e tenham as pessoas dos territórios necessárias para ter esse cuidado para a criação dessas mini florestas de maneira coletiva, né, mas sem dúvida é um sonho possível, né, de fato incorporar as mini florestas como um novo tipo de infraestrutura verde, né, que em todos os cantos onde tem espaço adequado, elas vão estar ali, deixar de ser essa coisa nova, distante, estranha, e a gente normalizar, trazer isso. Então, acho que esse é um sonho que a gente já vem sonhando e estamos começando a ver os primeiros passos de realização. Para mim, essa resposta é muito, assim, evidente, né? É possível. Elas são abraçadas pela comunidade, né? Em alguns lugares você tem um pouco de resistência no começo, mas depois encanta, ela em si encanta, né? A volta da vida, né? De diferentes espécies. A gente tem relatos assim de as crianças vendo saruês cheios de filhotinhos, sabe, na florestinha. A gente tem sagui que passa a frequentar a floresta, né? Você fala, gente, da onde vieram, né? E passam. Então, essa aproximação da comunidade com a vida, né, é uma coisa que encanta e que é possível expandir, é possível muito mais do que uma mini floresta por bairro, é possível, né? Mas precisa valorizar isso, investir energia, recursos, articulação, né? Isso precisa encantar também mais gestores públicos. Legal, muito legal. Sheila, Rafael, foi um prazer conversar com vocês, conhecer mais sobre esse trabalho tão inspirador. Tudo que a gente discutiu aqui, conversou, os links estão na descrição desse episódio e em novasocial.com.br. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, tchau!